A live de hoje é como silenciar, como literalmente, fechar a boquinha. Até coloquei aqui, a mulher que grita, né? A mulher que fala demais, a falaçada, a mulher que não tem filtro, não é assim? Fulano não tem filtro, já ouviu falar nisso? Fulano não tem filtro, fala demais, fala o que pensa, fala o que dá na telha, fala pelos cotovelos, só fala. Deixa todo mundo ansioso, ansiosa. Não é assim? Escreve aqui, se você é uma mulher, se você faz falaçada em casa. Escreve aqui. Quem fala demais? Escreve assim, eu. Quem fala demais? Eu, escreve. Ou não. Né? Ou se conhece alguém que fala demais, né? Fala. Quanto isso gera uma ansiedade na gente. Ó, a Verídia falou, eu falo. A Paty, eu. A Maíra, eu. A Andréa falou, sou mais quietinha. Você conhece? Então você conhece uma pessoa que faz uma falaçada. Conheço a Rê, falou a Renatinha, desconheço. Quem não conhece, né, gente? Quem não conhece? Uma mulher que faz uma falaçada. Eu até tento, a Mari falou, a Pri. Boa noite, Pri. A Deb, eu. KKK. Ai, meu Deus. Falo pouco. Minha mãe, mãe é especialista em falaçada, hein, gente? Mãe é especialista em falaçada, não é? Não falo muito, mas presto muita atenção, isso é bom. Conheço aprendendo a suportar. É uma penitência, viu? É uma penitência. Oi, Sandrinha. Fiquei até constrangida esses dias no trabalho. Uma colega me disse, nossa, você chega tumultuar de tanto que fala. Quem falou? A Paty. Mas, Paty, que bom esse feedback que tu recebeu. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não percebem. Até quero contar uma história para vocês. Uma vez eu alertei uma pessoa e essa pessoa levou um susto, essa mulher levou um susto enorme, porque ela não tinha ideia da falaçada que ela estava fazendo e faz, é um comportamento, né? É um comportamento, tá? Mas vamos começar? A mulher que grita, essa mulher que faz uma falaçada, como silenciar? Vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. E nós estamos esse mês, né? Esse mês de janeiro, que nós estamos iniciando o ano. Durante todo o mês eu vou trazer Santa Terezinha, tá? Pra gente aprender um pouquinho com ela. Um poucão, né? Porque Santa Terezinha tem muito a nos ensinar com a sua pequena via, tá? A pequena via é uma via de santificação. E a gente tem que pensar na pequena via todos os dias, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Santa Terezinha, ela é uma providência divina para todos nós que estamos no mundo moderno, para todos nós. Nós não temos a força dos mártires, nós não temos, né? Mas nós temos a pequena via para a gente se santificar. Tá bom? Vamos lá. Meu roteirinho, né, gente? Lógico, né? E hoje eu prometo que a live vai ser mais rápida. 2 horas de live não, né, gente? Muito exagero. Vamos lá. Primeiro eu quero saber quem está em jejum. Quem está em jejum? Porque hoje começa o nosso jejum coletivo. A partir das 18 horas, de quinta até amanhã, às 6 horas da manhã. Quem está em jejum aqui diz eu. Eu estou em jejum. Comecei às 18 horas. A Andréia, eu. A Nádia, eu. A Jubi, eu. Isso aí. Firme, tá? Firme no jejum total. Somente água ou uma medicação
que você possa vir a tomar, tá? Lembrando que o jejum é uma penitência, toda penitência é um sacrifício. Nós estamos ordenando a nossa alma, tá? Se você sentir, estou com vontade de comer, vontade. O jejum é para ordenar a vontade, para ordenar a alma. Se você não consegue ordenar a sua vontade de comer, porque você não vai passar fome. Ninguém vai morrer de fome das 18 horas às 6 horas da manhã. Ninguém vai morrer de fome. Mas você vai passar vontade. E é essa vontade, quero comer alguma coisa. É essa vontade que você vai, olha, presta atenção, domar como um cavalo chucro. Porque quando você tiver outras vontades, no caso de falar que nem uma matraca, você vai conseguir perfeitamente domar esse cavalo chucro. Tá bom? É para isso que serve o jejum. Tá bem? É para isso que serve o jejum. Para a ordenação da nossa vontade, para a ordenação da nossa alma. Tá bom? Então, então vamos ficar fortes no jejum. Eu já fiz a minha refeição antes das 18 horas, acabou só a aguinha. E vamos até amanhã. Firme no Senhor, né? Para ordenar a nossa alma. Bora lá. O Instagram, gente, ele está dando umas oscilações. Aqui para mim sempre fica tudo perfeito. Se para você tiver algum problema, você sai da live e entra na live, tá bom? Ó, a Chácara aqui falou, esse é meu primeiro jejum, então vamos firme, vamos firme. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar de Marta e Maria, né? Marta, Jesus estava na casa de Marta, na casa de Maria. E Marta ocupada lá com as panelas, com a falaçada. E Maria aos pés do Senhor. Essa Maria não é a mãe de Deus, tá? É outra Maria. E Maria aos pés do Senhor. E Jesus alerta Marta. Marta, Marta, andas tão agitadas. Andas tão agitada. Maria escolheu, né, as coisas do alto. Então, nós temos uma Marta agitada dentro de nós. É bem importante a gente entender isso. Nós temos uma Marta que fala demais, extremamente agitada dentro de nós. E veja bem, desde que nós somos crianças, a gente sempre ouve falar isso, que a mulher fala demais, não é assim? É um comportamento dominante. Você já ouviu falar sobre isso? A mulher fala mesmo. A gente fala demais, né? Sim, nós somos até mais comunicativas que os homens, nós somos. Mas esse falar demais, ele não é um comportamento dominante. E perceba, a gente percebe inclusive nas meninas, nas crianças, meninas. Concorda? Eu sou mãe de menino, né? Meu filho demorou para falar, gente, demorou. Mas eu tenho amigas que têm meninas. E elas dizem, meu Deus, é uma coisa impressionante. Fala coisa que nunca ouviu dentro de casa. Fala pelos cotovelos. Veja bem. Então, a gente sempre ouviu falar que a mulher fala demais por um comportamento dominante. Mas detalhe, presta atenção nisso, que isso aqui é uma catequese. Muito importante. Uma catequese. Esse não é um comportamento da criação. Essa falaçada, essa mulher que fala demais. Esse não é um comportamento da criação de Deus para a mulher. Olha o que Edith Stein, a grande teóloga, a grande filósofa Edith Stein, que foi uma grande estudiosa da vocação, da missão da mulher como criatura de Deus. Olha o que ela diz. Ela diz que a mulher tem esse comportamento, que é um comportamento, olha a palavrinha que ela usa, deformado. Comportamento deformado. E esse comportamento deformado,
que são vários comportamentos. Aqui nós estamos falando dessa falaçada, dessa agitação. Olha o que ela diz. Impede, olha que coisa fantástica, o desenvolvimento puro. Olha isso, gente. Que essa falaçada, essa agitação de Marta é um comportamento deformado e que impede o nosso desenvolvimento puro. E é verdade. E é verdade. Olha só o que a Edith Stein nos fala, gente. Olha isso, ela se tornou uma santa, né? Ela diz que nós, mulheres, presta muito atenção nisso, gente. Isso aqui é uma catequese da alma feminina, tá? Da alma feminina. Olha o que ela diz. Que nós, mulheres, nos adoramos, nos ocupar a si mesmo, nós nos ocupamos demais, isso é uma grande verdade. Nós adoramos ocupar a si mesmo, e presta atenção, e aos outros com a nossa própria pessoa. Tá? Aqui eu vou pegar essa segunda parte. Que nós temos um vício, primeira parte, de nos ocupar a si mesmo com coisas. Mas eu me ocupo porque eu trabalho, porque eu cuido dos meus filhos. Não, isso aí é missão, isso aí é vocação. Agora, nós nos ocupamos, se nós não vigiamos, com coisas muito superficiais, com coisas que não nos levam a nada. E a outra parte, e ocupamos os outros com a nossa própria pessoa. Então, se você fala, você ocupa os outros com a sua própria pessoa. O que a Paty falou ali, né? Que ela chegou lá no trabalho, começou a falaçada e a colega disse, nossa, você chega, você tumultua o ambiente. Significa que a Paty, como muitas de nós, né? Ocupamos os outros com a nossa própria pessoa. Mas por que a gente faz isso? Mas por quê? Pela nossa natureza decaída, gente. Pela nossa natureza decaída. Por conta das manchas do pecado original. Tá? Já vou voltar aí. Eu recebi uma caixinha essa semana de uma mulher que mandou várias caixinhas. E por isso que eu despertei para fazer o tema, né? Eu fico assim, gente. O tema da live para mim tem que ser uma providência divina, tem que ser uma grande inspiração do Espírito Santo. Eu não consigo fazer assim lives, eu não sei se é um lançamento, né? Mas assim, lives programadas, eu tenho que sentir no coração. E essa caixinha me despertou para falar sobre isso. A caixinha era assim, talvez ela até esteja aqui, essa águia, né? Ela dizia assim, eu vou conversar com meu marido, aí eu falo sobre as minhas crenças, eu falo sobre várias caixinhas, né? Eu falo sobre o que eu penso, aí ela falou sobre as crenças dela, sobre o que ela pensava, e gente assim, o marido não tem paciência, desculpa. Mulheres monotemáticas. O que é uma mulher chata? Isso aqui é um conceito bom. O que é uma mulher chata? Ai, professora Vandressa, eu quero saber se eu sou uma mulher chata. Me diz o que é uma mulher chata. É uma mulher monotemática. É uma mulher que fala sobre uma coisa o tempo todo. Fala uma coisa sobre uma coisa, ela fala sobre uma coisa o tempo todo. Essa é uma mulher chata. O homem, já vou contar para vocês, ele não escuta 90% do que a gente fala. Não escuta. E essa mulher chata, essa matraca, né? Aquela agitação, aquela falaçada, a gente dá muita discussão. Porque daí essa mulher, ela quer que aquele homem, ele não ouviu nada. Ele não ouviu nada. Isso dá muito atrito também entre o casal. Tá? Aqui. E outra coisa também, eu tive uma experiência de uma pessoa que veio me visitar, né? E essa pessoa estava passando por uma determinada situação
que não era um problema, era um desafio na vida, né? E desde que essa pessoa colocou os pés na minha casa, ela só falava sobre aquilo. Aquilo não era uma dificuldade, aquilo era uma missão na vida. Só que a pessoa não tinha entendido aquilo. Aí, nessa época, eu já estava vivendo a minha caminhada cristã, né? Já estava fazendo vários treinamentos na área de desenvolvimento humano. Então, eu já estava um pouco mais lúcida. E eu comecei a prestar atenção, que a pessoa só tocava naquele assunto, só tocava naqueles... Porque aquela missão, aquele desafio, era uma grande adversidade para aquela pessoa. Era uma grande. Mas se olhasse com olhos de amor sacrificial, seria a via de santificação, seria uma pequena via. Só que a conversão, cada um tem a sua conversão, né? Tem o seu momento. E, gente, eu comecei a contar. Eu acho que eu já estava na 20ª. A pessoa só tocava naquele assunto, Não existia mais nenhum outro assunto. Até que eu falei, como alertaram a Tati, né? Eu falei assim, nossa, vamos falar de outra coisa. Vamos mudar o assunto. Talvez esse não seja um grande problema. Gente, eu vou falar para vocês. Os olhos daquela pessoa, eu vejo até hoje na minha frente. Os olhos daquela pessoa, sabe? E eu falei com muito carinho, porque eu sei que a pessoa estava num looping, sabe? Essa mulher que fala demais, se você é uma mulher que fala demais, você entra no looping, você sabe disso. Você não para. E quando eu falei com carinho, olha, vamos falar de outro assunto. Você só está falando sobre isso. Eu lembro dos olhos assim, ó. Sabe quando a pessoa leva um susto? Porque, usar o exemplo ali da Paty, né, que a colega de trabalho falou para ela, que ela estava falando demais, a pessoa, é como se ela saísse daquele looping, ela despertasse, ela assim, meu Deus, ela não tinha percebido. O nível de inconsciência é tão grande que a pessoa não percebe. Tem que alguma coisa acontecer, tem que alguém falar, às vezes até uma coisa ruim acontecer, né? Um desequilíbrio emocional, talvez você, né, agredir verbalmente ou fisicamente um filho, porque isso acontece, não é para acontecer, mas a pessoa que fica falando, ela entra num desequilíbrio emocional até cometer uma violência, muitas vezes. E daí aquilo é um choque, né? Alguma coisa acontecer, alguém sair de casa, alguma tragédia acontecer para aquilo despertar. E daí até hoje eu lembro daqueles olhos e, gente, foi como virar uma chave. Foi uma coisa muito chocante. Foi como virar uma chave. Todas as vezes que eu encontrei essa pessoa, ela nunca mais. Ela deve ter ficado chateada, né? Claro, porque daí se fecha, né? Mas nunca mais falou mais nada. Foi muito chocante assim pra mim, sabe? E isso, gente, quem convive no meio da falaçada, começa a viver uma violência também dentro de si. Quem já teve, por exemplo, quem já viveu numa casa, com uma mãe que faz uma falaçada, né? Uma mãe que fala demais, que grita demais, a mulher que grita demais, ela começa ela faz uma violência dentro de casa, uma violência. Qual é assim, ó, a primeira coisa que acontece é perder os filhos para o mundo. A primeira coisa é perder os filhos para o mundo. Porque o filho não consegue ficar nesse ambiente. Tá? E o que acontece também, talvez você comece a repetir o padrão. Né? Você se torna essa mãe que grita, essa mãe que fala mais alto, essa mãe que vai chamar atenção. É diferente você ter uma voz de autoridade, é diferente, né? Mas você fazer uma falaçada, falar demais sobre um determinado assunto, o quarto do filho está bagunçado e você fala,
1 hora sem parar sobre aquele quarto. Se você talvez tivesse uma frase mais autoritária e forte, de comando, porque mãe é autoridade, tá? As coisas se resolveriam. Tá? E isso assim, ó, você que é uma mulher que fala demais, certamente você veio de uma família de mulheres que falavam demais. De mãe, de vó, de tia. E você entende, nossa, como é desagradável, como aquilo gera uma ansiedade, aquilo gera um medo na criança, inclusive, gera medo na criança. Quantas de nós já tivemos medo da mãe, o medo do pai? Que coisa horrível a criança crescer dessa forma. Ela cresce com a 4ª camada esgaçada, né? Aí vai buscar esse amor em outros lugares, essa segurança em outros lugares na fase adulta, e é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Certo? Então, essa falaçada, essa pessoa que fala, muitas vezes ela não se ouve, grande parte das vezes. Se você está aqui nessa live, talvez você vai assistir essa live em outro momento, isso é muito bom se você buscou esse tema, porque isso é autoconhecimento. E no processo de mudança, gente, quando eu quero mudar, você tem que saber quais são as suas fragilidades. Você tem que se autoconfessar. Você se confessar a si mesmo. Existe a confissão sacramental, né? Que a gente vai até o padre. Mas você precisa confessar para você mesmo. Poxa, eu faço uma falaçada. Eu falo demais. O que é esse falar demais? É não ordenar as suas emoções. O jejum, importantíssimo para isso. E detalhe, falo o que penso. Até anotei aqui, ó. Até anotei aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. Gera ansiedade. E olha só, como é importante esse autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo, né, gente? É tudo. Às vezes você fala demais, você é uma pessoa muito extrovertida, aquela pessoa que enche o ambiente, papapá e papapá. Mas lá no fundo, você faz aquilo para chamar atenção. Você faz aquilo para as pessoas olharem para você. Você faz aquilo para ser amada, né? Para ser aceita. E depois aquela pessoa vive um vazio existencial. A gente já não viu, gente, casos assim de pessoas até famosas, sabe? Poxa, humoristas, pessoas que estão sempre chamando atenção, pessoas que estão sempre, né, atraindo o olhar para si. E daí acontece uma tragédia com aquela pessoa e você, meu Deus, como que aquilo aconteceu? Aquela pessoa parecia ser tão feliz, falava demais, era tão alegre, era tão isso. Entende? Isso não é sinônimo de felicidade, né? Às vezes pode ser. Pode ser, por isso que a gente nunca entende a alma de uma pessoa, né? Por isso que a gente precisa entender mais da alma humana, né? Então, a gente tem que se conhecer. Poxa, esses meus comportamentos, será que é para chamar atenção, para dizer eu tô aqui? Né? Olhem para mim. Né? Falar o que pensa, gente, também. Martin Luther King tem uma frase que diz assim, ó, fala o que pensas e terás inimigos. Tem coisa mais perfeita que isso? Fale o que pensas e terás inimigo. Isso também é uma falta de educação. Tá? Isso é uma falta de educação. E também, sabe o que é isso? É uma falta de concentração. A pessoa ela é tão distraída que às vezes ela fala, assim, não tem filtro, vai falando porque é distraída, é falta de concentração. É falta de educação, sim, mas, poxa, algumas pessoas são muito distraídas. É tanta bagunça dentro da cabeça que fala sem filtro. E isso gera um grande problema. Quem faz muito isso? Mãe, sogra. E se nós somos águias maduras, a gente tem que olhar para essas pobres almas e compreender que ali existe também uma falta de educação, sim, uma falta de base,
muitas distrações, falta de concentração, vieram de famílias também que era uma gritaria, uma falaçada, né? A gente tem que entender isso também, gente. Se nós somos mulheres maduras, a gente precisa olhar o pano de fundo de tudo, tá? Você não pode esperar palavras elegantes, palavras no momento certo, palavras afetuosas, de pessoas que não tiveram educação e pessoas que vivem níveis de inconsciência. O que é falar sem filtro? Nível de inconsciência. São muitas distrações, não tem concentração nenhuma. Eu recebo nas caixinhas tantas confusões em família. Se você exige daquela pessoa que não tem filtro uma postura perfeita, você também está na quarta camada da personalidade. Você está no mesmo saco daquela pessoa. Mesmo pacote, na mesma caixa. Mesmo lote. Agora, quando você está num nível superior e você tem esses olhos de águia, consegue entender esse pano de fundo? Não, o que vier dali só vai vir bomba. Se torna até engraçado depois. Tá? Se torna até engraçado. E por que, né, gente, essa falaçada? Por que essa falaçada? O que acontece com a gente? Edith Stein. Eu vou começar a falar muito dela aqui também, tá? Tenho estudado bastante sobre Edith Stein. Ela fala sobre a natureza domada. Lembra que eu falei do cavalo ali, né? Segurar o cavalo, tá? O cavalo chucro. Segurar o cavalo chucro. Domar essa natureza. O jejum é perfeito para isso, né? Domar essa natureza. Mas por que precisa domar essa natureza? Porque nós temos, gente, manchas do pecado original, tá? É muito importante a gente entender isso. É muito importante. Se você não entende o pecado original, você não se conhece. Você não se conhece. Vocês sabem que lá para março, né? Lá para março, a gente vai ter uma escola de mulheres e nós vamos mergulhar nisso. Porque quando a gente entende as nossas desordens, a gente entende os nossos comportamentos e a gente consegue domar esse cavalo chucro. Consegue ter mais força para domar esse cavalo chucro. Então a mulher, pela mancha do pecado original, ela se tornou muito distraída, né? A mulher é muito distraída. A mulher, ela é muito afetada. Ela é muito apegada às coisas baixas, às coisas terrenas. Então, aquilo que acontece é a quarta camada da personalidade, né? E como que nós podemos lidar com essa natureza caída? Como que nós podemos domar essa natureza domada, né? Como que a gente consegue pegar esse cavalo chucro que tem dentro da gente, essa falaçada, esse barulho todo e segurar essa língua? Porque isso faz muito mal pra gente, muito mal. Muito mal. Olha o que essa mestra também nos ensina, que a natureza decaída, olha isso, que a natureza decaída só pode ser reformada pela força da graça. Olha só, a nossa natureza decaída só pode ser reformada pela força da graça. O que é a força da graça? A mão de Deus sobre nós, tá? E para essa mão de Deus sobre nós, né? Para essa mão de Deus nos ajudar, olha, nos ajudar a reformar essa natureza decaída, nós precisamos da vida interior, nós precisamos da vida de oração. E é por isso que eu estou no meu quarto hoje. Porque o verso que eu trouxe para vocês aqui tem muito significado, que é Mateus 6,6. Olha a Cher lá.
preguicinha. Share. Que isso? Olha isso, gente. Ai, vai pro chão agora. Por isso que eu estou aqui no quarto, porque nós vamos falar de Mateus 6,6. Tá? O que Mateus 6,6 nos revela? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quando orares, entra no teu quarto. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Tá? Vamos entender bem essa parte aqui. Nos tempos bíblicos, né, gente? Nos tempos bíblicos não existia quarto, né? Então, o que Jesus quis falar, né? O que Jesus quis falar com Mateus 6,6? Quando orares, entra no teu quarto, esse quarto aqui, ó. Entre. Vai ficar uma redundância, né? Mas entrar para dentro. Bem isso mesmo. Entre para dentro de você. Quando orares, entra no teu quarto. Quando orares, entre para a sua vida interior, lá para dentro. Fecha a porta. O que é a porta? Silencie. Silencie. Quando orares, entra no teu quarto, para dentro de você. Fecha a porta. Silencie. Escrevam aqui, Mateus 6,6, para vocês registrarem isso. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando orares, entre para dentro de você e silencie, fecha essa porta. Tira esse barulho. Tira esse barulho, essa confusão da sua cabeça. Essa confusão de dentro de você. E olha só, continua. Fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Tá? Então é o seguinte, gente. Entrar no quarto. Muitos santos também falam, né, dessa entrada da vida interior. Santa Teresa d'Ávila, ela fala entrar no castelo. Entrar no castelo. A nossa natureza decaída só pode ser reformada pela graça de Deus. E com isso a gente precisa de uma vida de oração. Eu quero parar de falar. Tô falando demais. Tenho problemas. Gente, a gente sabe que na família você começa a ter problemas familiares se você fala pelos cotovelos. Quantos problemas na família existem por pessoas que falam demais no trabalho, nas relações. As relações. Agora o seguinte, ó. Uma orientação espiritual, né? Mas como entrar nesse castelo? Por meio da oração. A gente entra no castelo interior. Santa Teresa d'Ávila diz, né, que a porta do castelo é a oração. A porta do castelo é a oração. E o primeiro passo para a oração, sabe qual é? Silêncio. O primeiro passo para a oração é o silêncio. Então, eu recebo muitas perguntas na caixinha assim também, ó. Eu quero começar a rezar, quero começar a orar, quero começar a rezar. Eu não sei como que eu começo. Gente, sabe como que você começa a rezar? Silenciando. Ficando quietinha. Olha, a única coisa que você pode falar, se você quiser falar, é: Senhor, eu sei que estás aqui. Tá? Então, fica quietinha, quietinha, quietinha. Senhor, eu sei que estás aqui. Teve uma época que eu acordava às 5 horas da manhã, das 5 às 6. Eu nunca mostrei isso aqui. Para fazer as minhas orações. Aí às 6 horas eu descia para fazer o café. Gente, que momento bom. Então, aqui onde eu estou, tem uma mesinha, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, né? Tem essa cadeira. Aqui tem uma janela.
Então eu abria essa janela e via o dia amanhecer. Então eu rezava o terço, né? 20 minutos eu rezo, aqui ó, em 20 minutos eu rezo o Santo Terço. A Bíblia eu já deixava aqui, fazia também uma meditação na palavra. Meu Deus, que tempo maravilhoso, que tempo maravilhoso. Era aquele das 5 às 6 da manhã. Que tempo maravilhoso. E daí, tinha dias que eu sentava aqui, abria a janela e eu ficava quietinha, só em silêncio. Porque o silêncio, gente, é uma forma de oração. A oração contemplativa. A oração contemplativa é o silêncio. Então, e é uma incongruência. Poxa, você tá falando demais, está muito agitada. Você não vai conseguir se concentrar na oração. Você não vai conseguir se concentrar no terço. Se você está muito agitado, você não vai. E rezar o terço de forma distraída, rápida, dormindo, caindo, de cabeça para baixo, é um grande desrespeito para com Deus. Inclusive um desrespeito até contra o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Poxa, você ama a Deus morrendo de sono, você ama a Deus fazendo uma oração e pensando lá na não sei o quê. Você ama a Deus lavando louça e rezando o terço e daqui a pouco alguém te chamou e daqui... Não, isso é errado. Isso é errado. Então, silêncio, detalhe, existem pessoas, eu conheço, que têm medo do silêncio. Tem medo do silêncio. Imagine só o quanto essa pessoa está distante da sua vida interior. Porque eu já falei em uma live aqui, e eu disse que eu ia falar sobre isso mais vezes. E eu vou falar sempre isso, tá? Eu e você, eu já tenho a minha, tá? Eu já tenho a minha. Talvez você já fez a sua. Mas eu tenho uma cela. Sabe o que é uma cela? Uma cela com grades. Uma cela onde eu entro e me fecho. Todos nós temos que ter uma cela espiritual. É diferente do castelo. Tá? Diferente do castelo. Castelo é alma. Alma. A cela é... Quando nós estudamos a vida dos santos, a gente conhece, na verdade, que muitos santos construíram uma cela de verdade, tá? Ai, peraí que eu vou pegar o nomezinho dela aqui, dessa santa, que eu falei semana passada. Peraí, aqui Santa Teresinha, não é São João da Cruz? Não é. Eu acho que eu não coloquei. Ela é do Peru. Qual a santa do Peru, gente? Do país Peru. É Santa Rosa de Lima. Lembrei. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Sabe o que Santa Rosa de Lima fez? Ela construiu uma cela no quintal da casa dos pais. Ela ia lá para aquela cela e se fechava. E ficava em oração. Vai dizer que você não queria uma cela para você. Vai dizer que você não queria uma cela lá no fundo do teu quintal. Vai falar. Para você chegar lá assim, ó, fechar, vou ficar trancada aqui dentro. Eu vou ficar quietinha aqui dentro. Rezando aqui dentro. Santa Rosa de Lima, isso mesmo. Obrigada, gente. Santa Rosa de Lima. Ela é padroeira do Peru, né? E nós precisamos de uma cela espiritual. Eu já tenho a minha. Você fecha a sua cela para você se ordenar, para você silenciar. E presta atenção aqui. Você fecha a sua cela quando o mundo
for te atacar, e quando houver muito barulho aqui fora, você faz como Santa Rosa de Lima. Você entra e você fecha a sua cela. Sabe, às vezes assim, porque, gente, tem marido que faz falaçada. Marido que faz falaçada. Tem mãe que faz falaçada, tem talvez filho adulto que faça falaçada. Familiares que façam... Quando eu falo de falaçada, eu não estou falando na noite de Natal, no aniversário, né? Numa churrascada que tá todo mundo falando ao mesmo tempo, tá todo mundo feliz por estar confraternizando. Não, existem falaçadas que são maravilhosas, são muito bem-vindas. No Natal, por exemplo, lá na casa da minha mãe, teve um momento que estava uma barulheira, uma falaçada, a gente trocando os presentes. Nossa, como aquilo é gostoso! Como aquilo é gostoso, né? Eu falo dessa falaçada desordenada, que a gente se desgasta. Então eu quero que nessa live, né, nessa primeira orientação espiritual, você construa a sua cela imaginária, que é uma cela espiritual. Você, nossa, tô numa falaçada, tô muito agitada. Entra na cela. Alguém vem te atacar. Porque talvez você está despertando agora. Então aqueles arredores conhecem as suas fragilidades e as pessoas são inteligentes, gente. Ninguém te ataca, ninguém vai te atacar. Uma coisa simples, não, as pessoas vão nos atacar sempre nos ofendendo nas coisas mais sensíveis. Então, por exemplo, hoje as pessoas querem me atacar a minha fé, porque sabe que para mim isso é uma coisa sensível. É lógico que as pessoas vão atacar a minha fé. É óbvio, as pessoas são inteligentes. Inclusive pessoas próximas, né? Eu entro na minha cela e lá da cela eu digo, você tem certeza que ia falar sobre isso? Você tem certeza? Porque eu abro a porta. Se eu abrir essa porta é perigoso. Né? Eu dou uma chamadinha, mas você fica quietinha, que está na 4ª camada, se tranca na cela e fica quieta, tá? A gente pode dar uma chicotada quando a gente sai da 4ª camada, tá? Fica quietinha lá na cela. Aí você vai ver a falaçada querendo te atacar, mas você só lembra de Santa Rosa de Lima. Tô aqui, trancadinha aqui na minha cela, trancadinha. Tá? Essa cela imaginária é como meditar fazendo visualização? Não, Andréia. Essa cela é você se sentir protegida, num lugarzinho protegido. Tá? Num lugarzinho protegido e que ali dentro daquela cela é o Espírito Santo que está ali. É o Espírito Santo. Tá? As carmelitas, gente, tem as carmelitas que são enclausuradas, não tem? Elas ficam atrás de uma grade. Vocês sabiam disso? Elas ficam atrás de uma grade. Totalmente atrás de uma grade. Porque ali elas estão presas, elas pertencem só a Deus. Olha que coisa linda. Então a gente tem que aprender a entrar nessa cela cheia de grade, sabe? E assim, não, aqui eu só pertenço a Deus. Gente, isso nos ajuda muito, 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 muito. Pena que a gente não tem uma cela de verdade. É até bom que não tem, porque eu tenho certeza que algumas de vocês, tá? E eu ficar lá dentro, ó. E não ia querer sair mais, né? E não ia querer sair mais. Eu devo me silenciar enquanto me agridem? Sim, porque você pode ser que você não esteja madura o suficiente para isso, tá? A gente não pode rebater se a gente não tem maturidade, porque o outro lado pode te engolir e ser pior, tá? Então, poxa, eu ainda estou na minha caminhada. Eu ainda me ofendo, eu ainda fico numa falaçada, numa desordem, eu sou um bebezinho ainda na minha caminhada. Então, não rebate. E tenha certeza, não se sinta menor por isso. Não se sinta, porque as pessoas, eu vou falar mesmo, eu não sei do que, eu não vou deixar me humilharem. Não. Se você não sabe, tá?
rebater de uma forma que você elimina aquilo, não faça isso. E não é, gente, assim, ó, não é qualquer situação. Quando a gente está num outro nível de amadurecimento, não é qualquer situação que você vai entrar em conflito. Não é. Não perca sua energia, entra na cela, se tranca. Vai rezar, fica com o Espírito Santo ali quietinha. E porque a gente tem que entender que de alguns confrontos, algumas pessoas te confrontam para te desequilibrar. Você também tem que ser inteligente. Algumas pessoas querem te testar. E se você perde ali o desequilíbrio, a razão, é você que vai se prejudicar, tá? É você que vai se prejudicar. Então, ó, entra na cela. Entra na cela. Sabe por quê? Quanto mais na cela a gente estiver, vai chegar um momento que você vai dizer, nossa, isso aqui me incomodava antes, isso nem me incomoda mais. Então, e outra, quando você amadurece a sua personalidade, você tem, ó, na ponta, nos dedinhos aqui, o que verdadeiramente vale um confronto. O que verdadeiramente vale um confronto, tá? Então, pra mim, por exemplo, já falei pra vocês, o que pra mim vale um confronto? Se alguém ofende a minha família, nossa, isso vale um confronto. Isso vale um confronto, porque isso é algo muito precioso. Tá? Se alguém me ofende, depende. Tem que ser uma coisa muito grande, sabe? Tem que ofender minha honra, sabe? Falar, não gosto de você, não sei o quê. Isso aí pra mim, eu nem escuto. Tá? Pra mim, me ofender tem que ter um nível muito grave, mas muito. E tem que ainda eu estar num dia bem disposta pra isso. Então, eu não sou muito, mas assim, não sou uma prioridade nisso. Então, ofender minha família, isso aí. E ofender a minha fé tem que vir de uma pessoa que tem uma boa base de conhecimento. Uma boa base de conhecimento. Eu não vou entrar em atrito se você fala uma bobagem sobre a minha fé. Entende? Se você fala uma bobagem. Não vou. Então, mas a minha família. Agredir minha família, isso pra mim. Agredir meu marido, agredir meu filho, sabe? Agredir a minha casa, o meu recinto. Daí vai ter, como é que é? Tiro, porrada e bomba. Tá? Então você tem que ser assim, ó. Você tem que ter muita clareza do que verdadeiramente vale um confronto. Outra coisa também, injustiça. Se eu estou em um lugar e uma pessoa está maltratando uma pessoa que é mais frágil, eu não consigo lidar com isso. Vai ter um confronto ali também. Aquilo me ofende muito. Porque essa pessoa que é forte aqui ofende o mais humilde, porque ela se vê no direito que é forte, mas eu também sou forte, aí eu como essa pessoa, gente, eu como essa pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes, porque eu não consigo lidar com injustiça. Isso é uma coisa que me desequilibra muito, tá? Então eu rezo muito para eu não ver, né? Então assim, você tem que ter claro, não é uma coisinha, a sogra falou uma coisa, a mãe falou uma coisa, a cunhada falou uma coisa, não é uma coisinha que você se desequilibra, você é uma mulher fraca. Você é uma mulher deselegante, você é uma mulher sem espiritualidade. Você é uma mulher baixa, terrena. Você não tem cela. Você não tem, sabe? A nossa caminhada esse ano aqui, que a gente vai ter uma escola de mulheres, é pra gente entrar nessa escola, ficar um belo de um tempo lá enclausurada dentro daquela cela lá e sair tendo clareza do que vale a pena um confronto, do que vale a pena um desgaste. E que você se torne uma mulher assertiva. Assertiva de falar uma, duas palavras e acabar com aquilo. Tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Presta bem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Presta bem atenção. Quanto mais madura você for, quanto mais equilibrada você for, quanto mais espiritualizada você for, quanto mais evoluída sua alma estiver, tenha certeza que grande parte desses confrontos irão acabar. Porque não é todo mundo que mexe com pessoas fortes, com pessoas equilibradas. Por isso que eu digo, quem te ataca é inteligente porque sabe de todas as suas fragilidades.
Aí você fica naquela falaçada, é muito fácil de pegar. Você fala demais. Isso é um problema, você fala demais e acaba falando coisas sobre a sua vida íntima, acaba falando suas fragilidades. Aí quando vão te atacar, vão pegar exatamente aquilo que você falou. Tá? A gente tem que parar, literalmente parar, literalmente calar a boca, literalmente calar a boca, entrar na nossa cela e aprender a silenciar. Porque isso interfere, gente, até nas nossas amizades. A dificuldade que se tem de ter amiga. Porque normalmente você vai fazer da sua amiga a sua terapeuta. Você vai fazer da sua amiga a sua psicóloga. Porque você vai contar tudo. Aí qualquer movimento que a sua amiga, pronto, te decepcionou. Pronto. Falou uma coisa, fez uma coisa. A sua amiga tá tão desordenada quanto você. Quanto você. Talvez era a sua amiga que tinha que te fazer de terapeuta e psicóloga. Aí você deposita todo o seu movimento em cima de uma pessoa que está mais desordenada que você. Não vai dar certo. A gente vai aprender a fazer amizade também. A amizade é uma coisa gostosa, descontraída. É um café, é uma conversa, é sobre coisas incomuns. Eu vou falar para vocês que eu já fui essa pessoa, que fiz das minhas amigas uma psicóloga e uma terapeuta. O que aconteceu? Problemas. Porque ali do outro lado tem uma pessoa imperfeita e mais desordenada que eu, muitas vezes. Hoje, eu amo as minhas amigas. Por quê? Porque eu não coloco mais elas no lugar de terapeuta, de psicóloga, eu não faço mais isso. Hoje nós tomamos café, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre sonhos, a gente fala sobre coisas engraçadas, a gente fala, meu Deus, dos nossos sonhos. Olha que delícia! A gente toma um café, cada uma vai para sua casa, daqui a pouco a gente se encontra de novo. E deu. Tá? Essa carência. Porque eu não sou boa em silenciar e após a oração de Deus vai transformar e me acalmando e você torna alguém. Isso, a oração é importante, por isso que entrar na cela, né, gente? Entrar na nossa cela é muito importante nessa vida. A cela, o castelo é essa vida interior. A gente precisa aprender a silenciar. Isso é verdade, a temperança te faz silenciar e entender a vida. Exatamente, a virtude da temperança é muito importante. Todo pecado contrapõe uma virtude. Essa falaçada desordenada faz parte da ira, inclusive, da ira. Todo pecado contrapõe uma virtude, porque a virtude, a temperança. Tá? O silêncio é uma virtude. E outra coisa para a gente já ir para o final, né? O protótipo divino, perfeito para a mulher é Maria de Nazaré. Novamente, o protótipo perfeito e divino para a mulher é Maria de Nazaré. Todas nós mulheres devemos imitar Maria. Uma das virtudes de Maria é o silêncio. Então, nós mulheres fomos criadas para o silêncio. Esse comportamento barulhento de falaçada, essa Marta agitada dentro de nós, como Edith Stein falou, é um comportamento deformado. Olha isso, gente. Ai, a mulher fala demais. A menina fala demais. Se você é mãe de menina, eduque as suas filhas. Isso que eu estou falando isso que eu estou compartilhando com vocês, tudo isso aqui. O pano de fundo disso aqui é educação religiosa. Educação religiosa. Se você fala de virtudes, é educação religiosa. Eduque religiosamente a sua filha.
Existem realmente meninas que falam demais, são muito espontâneas. Os temperamentos influenciam? Influenciam, mas não podem te dominar. Por exemplo, um temperamento sanguíneo fala pelos cotovelos. Meu marido é sanguíneo. Meu marido tem meu filho é fleumático. Olha o contraponto. Meu filho já é mais calado. Meu marido fala barulhento, agitado. As pessoas se matam de rir com ele. E esses dias ele assim pra mim, nossa, conheci uma pessoa, ele assim pra mim, conheci uma pessoa tão agradável, um amigo dele, né? E toda vez que eu falava, ele parava assim pra me ouvir com bastante atenção. Eu falei, tá vendo? Essa pessoa tem um outro temperamento. Aprende com essas pessoas. Ele disse, nossa, foi tão bom aquilo, né? Um amigo dele parar completamente. E ele, olha só, meu marido é muito agitado. E Deus, né, é tão perfeito, né, que me dá uma pessoa bem agitada e me dá uma pessoa bem equilibrada, que é o meu filho. E meu filho é uma escola na minha vida. E meu marido fala assim pra mim, ele é todo agitado. E ele fala assim, nossa, ainda bem que tu é assim. Ele fala, ainda bem que tu é quietinha, ainda bem que tu é bem equilibrada, porque eu não ia aguentar. Olha só, a própria pessoa agitada, ela também não consegue lidar com o agito ao lado dela, né? Então, os sanguíneos não se ancorem e não se justifiquem pelo temperamento, tá? Qual é o melhor temperamento? São todos em uma só pessoa. É isso que a gente tem que lutar para ser, tá? É o temperamento, são todos os temperamentos em uma só pessoa. Você vai ter um dominante, mas não se ancore naquilo, não se ancore, tá? Para tudo existe um momento. Ó, a Nath aqui, ó, estou aprendendo aos poucos me silenciar. Exatamente, e isso tudo é um estado de vigília, né? Pra gente finalizando aqui, gente, lembrando de Santa Teresinha, né, a sua pequena via. A pequena via de Santa Teresinha é a via de santificação, é a pedagogia dela para santificação. Pequena via, o que lembra? Um caminho pequenininho, um caminho estreito, mas com grandes obras. Então, a gente viu semana passada, né, que são obras de passarinho, são pequenas obras de passarinho, pequenas coisas feitas no dia a dia, pequenas coisas, mas com olhos de águia e coração de águia, tá? Então, aqui, para a gente fechar com Santa Teresinha, a gente viu que a gente precisa entrar para a nossa cela, tá? Entrar para a nossa cela. Santa Teresinha, ó, ela era melancólica, tá? O temperamento de base dela era melancólica. Então, ela tinha essa introspecção, né, forte de entrar para o seu castelo, de entrar para a sua alma. A gente já viu isso, né, a importância. Tenha isso, a sua cela, construa a sua cela. Agora, uma orientação bem prática, tá? Bem para o dia a dia. Para diminuir, ó, a falaçada, para silenciar, para ordenar a alma feminina. Sabe qual é, gente? Uma orientação espiritual prática. O remédio. Presta atenção. É o trabalho. É o trabalho com diligência. Trabalho com diligência. Ou seja, se concentra e faça tudo bem feito, faça com amor. Para ter diligência, o que é diligência? É cuidado, é perfeição, é delicadeza, é fazer com amor. Diligência. Isso também nos silencia. O trabalho com diligência deixa você quietinha. Por quê? Porque vamos supor que você vai fazer esse terço. Você confecciona terços. Se você está numa falaçada, tenha certeza que uma bolinha daqui, ao invés de uma dezena, não vai ficar uma dezena, vai ficar 9.
tá? Agora, se você vai fazer esse trabalho bem feito, com diligência, você vai ter que se concentrar. Você vai separar as bolinhas, as contas, né? As rosinhas, isso aqui se chama rosinha, rosinhas, né? Você vai pegar o alicate, você vai ver como é que tá a correntinha aqui, você com bastante destreza, com bastante diligência, atenção, você vai se calar. Você vai lavar uma louça bem lavada, você vai ficar quietinha. Uma falaçada, uma agitação, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ler um livro, você não vai conseguir ler um livro com diligência na falaçada. Eu acho que a Paty, eu usei ela como exemplo, né? Ela chegou no trabalho e fez aquela falaçada. Agora, se ela chega e vai para o seu setor, organiza a sua bancada, ó, pega um bloquinho, uma caneta, aí eu vou escrever aqui o que eu preciso fazer, agora em ordem de importância, Aí ela assim, agora eu vou me posicionar aqui e vou fazer bastante atenção, um por um, isso. Você vai arrumar seu guarda-roupa com bastante diligência, com bastante ordem. Tenha certeza que você vai entrar em um silêncio. Tenha certeza que você vai entrar em um silêncio. Eu sou assim com o meu trabalho, mas não na vida pessoal. Na vida pessoal, Michi, tu vai ter a sua cela, tá? Você vai aprender a entrar para a cela. Talvez não seja tão fácil, mas você vai começar já a construir, como Santa Rosa de Lima, que construiu a cela lá no fundo do quintal dos pais, tá? É muito, para qualquer processo de mudança, é o autoconhecimento. É saber quem você é. É saber quem você é. Se você sabe quem é você, onde você está, na verdade, assim, ó, se você desperta, você estava em níveis de inconsciência, você agora tem consciência, começou o processo de mudança, tá? Começou o processo de mudança. Ó, admiro pessoas que conseguem trabalhar ouvindo música. Eu preciso de silêncio para concentrar. Ótimo. Eu gosto de trabalhar ouvindo música, mas esse tipo de música aqui do fundo, ó, música instrumental e de piano. Eu já fiz aula de piano, né? Então eu gosto de piano. Mas tem momentos que eu gosto do silêncio. E eu já há bastante tempo, tá? Às vezes assim, eu vou caminhando daqui para academia de manhã, por exemplo, né? O que eu faço? Eu vou em silêncio. Eu vou sem ouvir nada. Às vezes eu estava tomando um banho, eu colocava uma música, né? Eu sempre gosto de música assim, instrumental. Aí, muitas vezes, agora já faz tempo, não, eu quero ficar em total silêncio. Em total silêncio. Tá? Então, a gente também vai construindo estratégias para silenciar, tá bom? E para finalizar, tá, gente? Para finalizar aqui, eu quero falar algo bem importante para vocês. Tá, só finalizando aqui, né? A pequena via, então, fazer as coisas bem feitas. Fazer todo o trabalho com diligência. Todo o trabalho bem feito. Semana passada eu contei para vocês que as irmãs lá no Carmelo, na época, né, de Santa Terezinha, tiravam o manto e jogavam o manto, assim. Aí o manto, né, ficava amassado. Ela ia lá com bastante discrição, com bastante delicadeza e dobrava o manto. Olha esse cuidado, olha o trabalho bem feito, com amor, com discrição. Ninguém precisa ver, gente. Ninguém precisa ver. Aqui tanta coisa eu tenho que mostrar na rede social, meu Deus do céu. Né? Mas tem muita coisa que eu faço, eu e Deus, que eu não compartilho. Não compartilho. Então tem muita coisa que a gente vai fazer no nosso silêncio, que ninguém precisa saber. É nós e Deus. Essa é a grande pequena via de Santa Terezinha. Faça tudo bem feito, faça tudo para Deus. Nesse silêncio, nessa completude, nessa vida interior. Nessa vida interior.
E para a gente finalizar então aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, eu e você, tá? Eu tomo muito cuidado com isso, todos os dias eu penso nisso. Que quando a gente vai aprendendo algumas coisas, hoje a gente falou do silêncio, né? Dessa virtude, da nossa cela. Quando você entrar para sua cela, quando você começou uma barulhada, uma confusão, você entrou para a cela, você fechou a cela. Lá dentro da cela tem o Espírito Santo. Mas lá de dentro da cela, você não pode olhar para fora e dizer assim, eu tenho uma cela, eu já estou muito evoluída espiritualmente, eu já sou quase uma santa. Essa gente aí fora, ó, é louca. Essa gente aí fora é tudo maluca, tudo pecador, vão tudo pro inferno, entende? Aí, aquele pecado, né? Aquele pecado que eu cometia, seja ele uma desordem que eu tinha, dentro da cela, eu começo a ter orgulho, eu começo a me tornar uma pessoa soberba. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando a gente vai adquirindo conhecimentos espirituais. Para a gente não começar a se sentir pessoas altamente ultra maga, mecas, PowerPoint evoluídas. E nós somos roubadas pela nossa mente. Você pode ter situações que você olhe para o outro e pense, ai, coitado. Por isso que eu digo, os olhos de águia tem que fazer com que a gente entenda aquela pessoa. Quando eu falei para você, você está lá dentro da sua cela, né? Aí vamos supor que a sua mãe, sua sogra estão naquela falaçada. E lá na cela você tem que olhar com aqueles olhos de águia, aqueles olhos de piedade e entender, nossa, é o tipo de educação que essas pessoas têm. É a formação. É a formação. São os níveis de inconsciência. Existem respostas, gente. Existem respostas para tudo isso que são justificáveis, entende? Agora, lá na cela, você já num crescimento espiritual e olhar para fora e entender aquilo de uma maneira baixa, pejorativa, sabe? Soberba, orgulhosa, você dentro da cela é como você não estivesse lá dentro, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Esses dias eu recebi uma mensagem na caixinha assim, não lembro exatamente como era, mas era assim, quanto mais você evolui na fé espiritual, quanto mais você evolui na fé, você cresce espiritualmente, mais você se afasta das pessoas. Isso não é crescimento espiritual. Isso não é. Como você se aproxima de Deus e você se afasta do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você cresce espiritualmente para você amar o corpo de Cristo. E você vai amar se você compreender as suas más inclinações e as más inclinações das pessoas. Gente, vocês não têm noção. Como alguns anos atrás, tinha pessoas que eu não queria nem ver. Eu não queria nem ver essas pessoas. E hoje são pessoas que eu amo. Essas pessoas não sabem que eu amo essas pessoas. São pessoas que eu amo. São pessoas que eu já pedi muito perdão para Deus, que eu já confessei por ter sentimentos tão ruins com relação a essas pessoas. E hoje eu consigo entender o sofrimento dessas pessoas. O grande sofrimento. O porquê que essas pessoas têm aquele comportamento por grandes sofrimentos que elas carregam. Esse é o nosso crescimento de fé. Agora, eu entro na minha cela com a unção do Espírito Santo e todo mundo que está aqui fora vai arder no quinto dos infernos. Não é assim. E é muito triste quando isso acontece. E isso acontece muito. Mas eu sendo a sua professora, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá? Porque eu vou sempre te alertar disso.
Vou sempre te alertar sobre isso. Nós temos que crescer verdadeiramente em espírito. Demora muitos anos. Mas a gente não desiste da caminhada. Falta de caridade, isso mesmo. Falta de caridade. E se não existe caridade, está muito distante de Deus. Porque a graça de Deus é pura caridade, né, gente? É pura caridade, né? O amor de Deus é caridade. Que não quero perto por medo, é pecado. Eu quero ser isso, mas não sei como lidar. Michi, é porque... Ai, a Michele, não acredito! Michele Barril, não acredito, minha aluna, te amo! Ai, saudade das minhas alunas da faculdade, que delícia! Michi, beijo, amada, te amo muito! Ai, que coisa linda, minhas alunas aqui da faculdade. Que tempo bom, né, Michi? Michi, querida, é uma jornada, tá? Linda, linda. É uma jornada, Michi, é uma jornada. Cola aqui nas lives, tá? Cola nas lives, que esse ano vai ter muita coisa linda aqui pra gente, tá? Isso, tenho filhos pequenos. Tenho que aprender a ter mais paciência e silenciar. Isso mesmo, Márcia. É entender que o amor de mãe é o amor sacrificial, né? É o amor sacrificial. E a gente só consegue entender o amor sacrificial com a vida interior, com a vida de oração, tá bom? Amém? 1h12, deu certo. Nos mantemos em jejum? Nos mantemos? Diz assim, sim aqui, sim, até às 6 horas da manhã, tá? Apenas água ou uma medicação que você precisa tomar. Vamos nos manter no jejum. Aqui a doutora Cláudia, quero fazer parte da Escola de Mulheres. Isso aí, Claudinha, março, né? Vocês não têm noção do que será essa escola. Isso é maravilhoso. Nos mantemos no jejum? Jejum? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ó, jejum. Nos mantemos no jejum até amanhã às 6 horas. O jejum é para domar este cavalo chucro dentro de nós chamado alma desordenada. Você não vai sentir fome. Isso é vontade de comer. Acordou de madrugada com fome, enche a barriga de água, tá? Enche a barriga de água, volta a dormir. Seja firme no seu propósito, em nome de Jesus, tá? O jejum de hoje vai ser para ordenar essa alma faladeira, essa alma com falaçada, tá? Você que é mãe, já eduque religiosamente a sua filha. Se ela é muito agitada, se ela faz uma falaçada, ensine ela a silenciar. Entenda. Às vezes, tem que falar mesmo, porque hoje a gente tem que se posicionar. Gente, não é assim. Existem outros comportamentos muito importantes. Meu filho fala muito pouco. Mas toda vez que ele fala, todo mundo para ouvir. Justamente porque ele fala pouco. Aquele ou aquela que fala demais, ninguém para ouvir. Porque ninguém suporta mais aquela falaçada sem sentido. Tá vendo? Então, principalmente a sua menina, eduque religiosamente a sua menina com virtudes. Eduque. Na catequese eu tenho meninas e meninos. Eu falo com eles, muitas vezes de maneira distinta. E na catequese da família, estou sempre orientando os pais com relação ao comportamento das meninas e o comportamento dos meninos. Isso é muito importante. Beijo no coração. Obrigada. Vamos nos manter sempre forte na oração. Vamos aqui rezar uma Ave Maria, já que o nosso protótipo divino, perfeito,
feito. É Maria de Nazaré, que o silêncio de Maria, que a virtude de Maria faça parte da nossa vida, né? E que a gente aprenda também que Santa Teresinha derrame flores e flores e flores de bênçãos sobre a nossa vida, né? Para que a gente, seja forte no nosso propósito, né? Que a gente entenda a pequena via, no caso aqui, o trabalho com diligência, o trabalho com responsabilidade, o trabalho com entrega para a gente silenciar. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém? Beijo no coração, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos nos manter forte no jejum. Amanhã, abstinência de carne. Amém? Muito obrigada pela presença, pela confiança. Claudinha, beijo no coração. Ivanete, Franfran, Núbia, beijo no coração. Deus abençoe e sigamos firme no nosso propósito. Amém.